nos acompanhando nesta programação. Queria pedir para os irmãos, por gentileza, abrir comigo as vossas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 1 em diante. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 1 em diante. Amém? Eu vou ler para ganharmos tempo. Nos diz assim, versículo de número 1: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. Amém, meus irmãos? Então nós podemos notar nesse texto, a qual é um texto muito conhecido pelos amantes da palavra de Deus, um texto que nos fala acerca de uma viúva que estava passando um período de crise na vida dela. Esta mulher, ela havia perdido o esposo, ela estava endividada, porque o texto vai nos dizer que o credor batia na porta dela, querendo levar os 2 filhos que ela tinha. E o texto também vai nos dizer que o que ela tinha para ela não era nada, porque quando o profeta Eliseu, o sucessor de Elias, pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela vai dizer: a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então o texto ele nos esclarece que aquela botija de azeite para aquela mulher era considerado como nada. Mas só que o que era nada para aquela mulher, na mão de Deus era tudo. Aleluia. E era o que Deus precisava para operar e para fazer com que o milagre viesse a acontecer. Glória a Deus. O interessante é que essa mulher que foi até o profeta, ela vai prosperar, ela vai crescer. Aleluia. Ela vai provar o milagre de Deus no tempo da crise da vida dela. Glória a Deus. Ela era viúva. O texto diz que o credor batia na porta dela, querendo levar os 2 filhos. O texto diz que o que ela tem em casa para ela não é nada. Aleluia. Mas ela vai até o profeta. E ela, num ato de fé, ela vai acreditar nas palavras do profeta. Glória a Deus. Porque o profeta Eliseu vai dizer para ela: vai e pede vasos emprestados, não poucos. O profeta, ela vai direcionar ela a voltar para a casa dela e pedir vasos emprestados e não poucos. O profeta estava querendo dizer, quando ele fala para aquela mulher voltar e pedir vasos emprestados não pouco, o profeta estava querendo dizer para aquela mulher dessa maneira: vai e se prepare para o teu milagre neste período de crise. Quando o profeta manda ela pedir vasos emprestados, o profeta na verdade está dizendo para ela: se prepare, vai se preparando, vai se preparando e vai pedindo vasos emprestados, porque o milagre vai acontecer. E Aleluia. O milagre que vai acontecer não vai ser pequeno, vai ser grande. Glória a Jesus. É o texto que diz. Em nome de Jesus. E a Bíblia Sagrada nos diz que ela vai, no ato de fé, crendo no profeta, no período de crise, no período de adversidade da vida dela, ela acredita no profeta. Ou seja, ela usa uma ferramenta que nós devemos usar nos períodos que nós enfrentamos na nossa vida, que é a ferramenta da fé. Essa mulher, ela usa essa ferramenta da fé. Glória e ela crê,
ela acredita, e ela acredita na palavra do profeta, e ela começa a se preparar para o milagre. Glória o a texto Deus. bíblico vai nos dizer que ela vai e começa a pedir vasos emprestados, e ela vai pedindo, e o texto diz que ela fecha a porta juntamente com os seus filhos, e ela, no ato de fé, ela pega aquilo que para ela não era nada, uma botija de azeite, que na opinião dela, para ela não era nada aquilo. Ela pega aquela botija de azeite, aquele pouco azeite que ela tinha, que para ela não era nada, e ela começa no ato de fé, no ato de acreditar, de confiar, de depositar confiança na palavra do profeta, que na verdade era um representante de Deus na terra. E ela deposita fé na palavra daquele homem. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela começa a virar no ato de fé. O fato dela virar a botija de azeite, que para ela não era nada, nos vasos que estava vazio, é um ato de fé. E ela começa a virar crendo que Deus vai operar um milagre. E a Bíblia nos diz que ela começa a encher os vasos com aquela botija, com aquele pouco azeite que ela tinha. É interessante notar que não tem como explicar. Se você analisar o texto, você vai ver que não tem como explicar da onde que saiu o azeite. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o que faltou não foi o azeite, o que faltou foi vasos, porque o sobrenatural de Deus, quando se manifestou na casa daquela mulher, juntamente com os filhos que estavam com ela, e com os vasos e com o azeite, foi algo sobrenatural, foi muito grande, porque ocorreu um milagre. E milagre, meus irmãos, eu costumo dizer que milagre a gente não se explica, e milagre a gente se vive. Milagre a gente começa a viver no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Milagre a gente experimentamos da parte de Deus. Não tem como explicar o milagre. Eu quero te dizer nessa tarde, você que está acompanhando essa programação, que Deus tem um grande milagre para a tua vida. E o milagre que vai acontecer na tua vida não vai ter como haver explicação para o mesmo. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus uma certa vez estava passando por uma determinada localidade, havia um cego, e Jesus ele gospe no chão, e ele faz lodo, e ele pega aquela substância que ele faz, e ele passa nos olhos do cego. E a Bíblia diz que o cego vai lavar, e quando o cego lava, o cego começa a enxergar. Não tem como explicar o milagre. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus ele vê uma grande multidão e ele se compadece dela, ele manda os discípulos perguntar quem havia que tinha alguma coisa para alimentar aquela multidão. Aí aparece lá um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus ele faz uma oração, e conforme ia partindo os pães, ia distribuindo os pães, ia distribuindo os peixes iam se multiplicando, os pães iam se multiplicando, porque milagre não se explica, não tem como explicar o milagre. Milagre simplesmente nós vivemos. E eu quero profetizar na sua vida nessa tarde. Eu quero te dizer nessa tarde para você ir se preparando para o teu milagre, porque o teu milagre está mais perto do que você imagina. Em nome milagre, de Jesus. quando ocorrer na sua vida, não vai ter como explicar. Não vai ter como achar explicação para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Glória Mas a Deus. para isso, você precisa utilizar a sua ferramenta da fé. Em nome de Jesus. Acione a sua fé nessa tarde. Glória a Deus. Ative a sua fé nessa tarde. Em nome Creia de nesta Jesus. palavra. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas que se espera. Eu não estou vendo, mas eu estou esperando. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que o meu milagre vai chegar. Eu não estou vendo, mas eu estou me preparando para receber e para a conclusão do meu milagre, a qual o nosso Deus vai operar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É interessante, meus irmãos. É interessante que essa mulher, no período da crise, ela vai provar o milagre de Deus. Eu já vou concluir essa palavra. No período da crise, ela vai provar o milagre de Deus. Viúva,
devendo, o credor batendo na porta querendo levar os filhos. Aleluia. O que ela tinha em casa não era nada. Olha aí. E nós não podemos achar exemplo maior Aleluia. no período da crise que prosperou na Bíblia Sagrada do que José. Glória a Jesus. Porque José, ele foi um homem que nos períodos das crises da vida dele que ele passava, ele prosperava. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele foi vendido pelos irmãos por inveja, foi lançado no poço. Olha aí. Foi vendido para o Egito, ficou na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele prosperou, longe da família, vendido, invejado pelos irmãos. Estava ali servindo na casa de Potifar. Se levanta uma calúnia, porque a mulher de Potifar queria deitar-se com ele, mas ele corre, deixa as vestes e se levanta uma calúnia. E a Bíblia diz que por causa da calúnia da mulher de Potifar, José é lançado na prisão. Mas lá na prisão a Bíblia diz que ele prospera. Aleluia. No período da crise da vida de José, que ele estava longe da família, que ele estava na casa de Potifar, que ele estava na prisão, ele vai crescendo. Glória a Não Deus. importa onde você esteja. A vitória é certa. Importa sim naquele que você está firmado. Aleluia. Porque aquele que você está firmado, meu irmão, é maior do que esta crise Em nome e do que de essa Jesus. situação que você está enfrentando. Em nome de Jesus. Para concluir, a Bíblia Sagrada nos diz que José ele vai ter 2 filhos antes do período de fome no Egito, que estava programado, porque Deus ele vai dar uma revelação e José ele vai traduzir Aleluia. o sonho de Faraó. E antes do período, José vai ter 2 filhos. O nome do primeiro filho se chama... Aleluia, Deus. O nome do primeiro filho de José se chama Manassés. Aí o texto diz aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 51. E chamou José o nome do primogênito, Manassés. Porque Aleluia. disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Aleluia. Quando o texto fala que ele coloca o nome do filho dele de Manassés, do primogênito, Deus me fez esquecer de toda a casa de meu pai. Aleluia. O texto não está querendo nos dizer que José esqueceu da família dele, não. O texto está querendo dizer que José esqueceu de tudo aquilo que os irmãos dele fizeram para ele. Todo sofrimento. De todo o sofrimento que ele passou. Aleluia. De tudo aquilo que ele enfrentou por causa dos irmãos que se levantou contra a vida Olha dele. aí. Ele estava querendo dizer, Deus me fez esquecer. Da terra em do outras palavras, sofrimento. Deus me fez perdoar os meus irmãos. Glória a Jesus. Nós estamos numa campanha na igreja, ali na Aleluia. Guerreiro de Israel, desentulhando os poços. Deus poderoso. E muitas das vezes há algumas coisas, alguns entulhos da nossa vida que precisa ser esquecido. E eu quero profetizar na tua vida que da mesma forma que Deus fez José esquecer de tudo aquilo que os irmãos dele causaram na vida dele, Deus também vai fazer você esquecer algumas coisas que está entulhando os teus Em poços. nome de Jesus. Agora o que é mais interessante é que José ele vai ter o segundo filho. No livro de Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 52, vai nos dizer assim: e o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Glória Em a outras Deus. traduções está escrito, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então é interessante notar que José, na onde ele foi afligido, na onde ele foi humilhado, na onde ele foi caluniado, na onde ele foi perseguido, na onde ele foi injustiçado, na onde ele sofreu, Deus Aleluia. fez ele crescer e Deus fez ele prosperar. Em nome de Jesus. Creia nesta palavra nessa tarde, meu Olha irmão. aí. Creia que nesse momento de crise, Aleluia. creia que nesse momento difícil da tua vida, há muitas pessoas que precisam, outras não precisam ouvir isso, porque estão no momentos bons, mas outras precisam ouvir isso. Nesse Aleluia. momento que você está enfrentando, Em Deus nome vai de te fazer Jesus. crescer, Vai. Deus vai fazer com que Vai. o milagre aconteça, Vai ter Deus virada. vai fazer com que o milagre se Alabarasúria concretize de e que a virada calabararaio. venha ocorrer Vai na ter tua virada vida. de Creia Deus. nesta palavra, meu irmão. Aleluia. Vai ter. Vai Creia ter. nesta palavra, Alabarasúria. em nome de Jesus. Aleluia, Espírito de Deus. Muito forte, missionário Maurício, essa palavra. A hora que você está ministrando essa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele ministrava ao meu coração. Aleluia. As pessoas que estão ouvindo esta palavra precisava ouvir isso. Precisava ouvir isso da parte de Deus.
Deus, ele vai fazer um de repente. Glória a Deus. Um de repente de Deus. Alabarassúria. Deus vai fazer na história da sua vida um de repente. De calabarassai. Eu creio nesta Aleluia. palavra, Jesus. Deus, ele vai fazer um movimento muito rápido. Deus, ele vai fazer um rebuliço, mas é dele. O vento, mas é dele. Glória Aleluia. Não é um vento ao contrário, é um vento de Deus. E Nós Deus, ele cremos vai assim, assoprar, aleluia, na história da sua vida. Aleluia, nesta tarde de hoje. Aleluia, Deus vai fazer você crescer na terra do sofrimento. Olha que forte. Glória a Deus. Esta palavra, aleluia, qual o missionário Maurício trouxe, aleluia, para o teu coração nessa tarde de hoje. Estamos aqui num ato de fé para profetizar a mudança de Deus, a virada de Deus, o desentulhar, aleluia, dos poços, aleluia, na história da sua vida. Muito forte essa palavra, muito forte, aleluia, muito forte. É tão interessante, missionário Maurício, você trazendo essa palavra, falando daquela mulher, aleluia, a qual ela estava para perder, aleluia, os teus únicos bens, que eram os teus 2 filhos, porque ela era viúva, já tinha perdido o esposo, aleluia. E nessa tarde de hoje, é tão interessante que você trazendo essa mensagem, o Senhor ministrava ao meu coração e dizia dessa forma: quantos que está pensando em vender algo, em empenhorar algo, aleluia, porque não tem mais da onde tirar, não tem mais da onde tirar, não tem da onde fazer mais nada, mas o Senhor diz que nessa tarde de hoje, Ele tem uma providência para a sua vida. E calabarassúria, da calabarrácia. Ele tem uma providência para a tua vida. Aleluia. É tão interessante que o credor estava batendo na porta daquela mulher, mas o Senhor manda lhe dizer: a providência de Deus hoje é que vai bater na tua porta. Olha, glória a Deus. A virada de Deus, a virada de Deus para a tua vida. Deus, ele tem uma virada nesta tarde de hoje. Creia tão somente, toma posse da vitória, toma posse, aleluia, da palavra. O segredo da tua vitória é tomar posse da palavra, aquilo com o Senhor Ele tem falado, aquilo com o Senhor Ele tem ministrado, aleluia, na sua vida. Fala mais um pouco, missionário Maurício, senão eu vou... O de repente de José foi tão lindo, pastora Mila. Olha aí. Foi tão maravilhoso, foi tão extraordinário, que ele estava na prisão quando o faraó manda chamá-lo, porque a Bíblia diz que o copeiro de Faraó, a qual José havia interpretado um sonho lá dentro da prisão, que ele havia interpretado o sonho tanto do copeiro como do padeiro, ele volta, ele é restituído ao cargo dele. E a Bíblia diz que Faraó sonha, e Faraó ele convoca todos os seus homens ali para tentar interpretar o seu sonho, mas ninguém consegue. Aí o copeiro chega em Faraó, pastor Amílio diz assim para Faraó: eu conheço um homem lá na prisão, que ele interpretou o meu sonho e o do padeiro. Glória a Deus. O que ele interpretou aconteceu com o padeiro, e o que ele interpretou de mim aconteceu comigo. Aí o faraó manda chamar ele. E quando o faraó manda chamar ele, é o de repente dele acontecendo da prisão diretamente para governadora do Egito. É Bíblia, meu irmão. Isso daqui está escrito. Ele passa de uma fase para outra. Glória. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo e Silas quando eles estavam ali no cárcere, por causa que eles haviam expulsado o demônio de uma menina, e a Bíblia diz que eles é chicoteado, eles estavam com as costas todas dilaceradas. A Bíblia diz que eles estavam presos com os pés no tronco dentro daquele cárcere. A Bíblia Sagrada nos diz que eles estavam encarcerados, mas eles tomam uma atitude de fé, de começar a louvar, de começar a orar, e naquela atitude de fé que eles tomam, naquela ação que eles tomam ali naquele cárcere, a Bíblia diz que há uma grande reação no céu, que mexe com a estrutura da prisão, que faz com que as cadeias sejam quebradas e as celas se abrem, eles são soltos e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. O de repente de Deus na nossa vida está mais perto do que nós imaginamos. Em nome de Jesus, em nome está de mais Jesus. perto do que nós imaginamos. Aleluia. Eles tomam a atitude, eles tomam a iniciativa. Glória a Deus. Eles tomam aquela iniciativa de adorar, de orar no meio daquela circunstância, no meio daquela aflição. E quando eles tomam aquela iniciativa, a Bíblia diz que de repente Deus chega. Aleluia, aleluia. E o de repente de Deus chegou na vida deles. Da mesma forma ocorreu com Jó. Glória. Jó enfrentou um grande período de crise. É. Em todas as áreas.
Mas tem uma coisa que não afetou, que a crise não afetou na vida de Jó, foi a fé dele. A fé. Afetou tudo. Afetou a área material, a área financeira, a área da saúde, afetou a área conjugal, afetou tudo. Mas se não que teve uma coisa que a crise não afetou na vida de Jó, que a aflição não afetou na vida de Jó, foi a fé dele. Glória a Jesus. Porque a fé dele permaneceu firmada. E ele creu em Deus. E a Bíblia diz que de repente Deus virou o cativeiro de Jó. Olha aí. O de repente de Deus na vida de Jó. O de repente de Deus na vida de José. Em nome o de de Jesus. repente de Deus na vida de Paulo e Em Silas. nome de Jesus. E é o mesmo Deus, meu irmão. Deus não muda. Deus é imutável. Da mesma forma que ele operou no passado, ele opera muito hoje. forte. E ele continuará operando nas nossas vidas. Eu sinto ele operando, Por missionário intermédio da Maurício. nossa fé.